Fala galera, que viver de dividendos. Hoje nós vamos falar sobre isso daqui, análise fundamentalista, meu amigo. Você deve ter se deparado com esse termo pela internet aí, algum youtuber falando isso com você, mas você fica assim, que raios é essa análise fundamentalista que eles vivem repetindo? Eu vou tentar explicar isso aí pra você aqui hoje, então cola aqui com a gente nesse vídeo que a gente vai entrar em detalhes, não só nessa análise fundamentalista, como eu vou te dar um panorama geral da análise técnica e por que você não pode misturar as duas, que é muito comum. Bora lá então, sem mais delongas. Análise fundamentalista, meu amigo, é quando você analisa uma empresa baseado nos seus números, né? Então você tem como analisar a empresa na bolsa de duas maneiras. Pela análise técnica, que a gente já vai explicar na sequência, e por essa análise fundamentalista. A análise fundamentalista, ele vai olhar crescimento de receita, ele vai olhar crescimento dos lucros, ele vai olhar o tamanho da dívida da empresa, ele vai olhar o case da empresa, assim, tipo assim, o que a empresa vende, como que ela ganha dinheiro, basicamente, né? Então, pô, como é que esses caras ganham dinheiro? Então, até a gente brinca, o Warren Buffett, né, costuma falar, pô, tem que investir em empresas fáceis. Se você não consegue entender como a empresa ganha dinheiro, não invista nela. Que aí ela é complicada para você vai perder dinheiro. Então, tipo, é muito simples. E aí, a gente pega esses dados, né, que essas empresas, elas publicam esse balanço, né, que a gente chama de balanço, elas publicam os dados ali com as receitas, com tudo, aquele monte de número, é um relatório gigante, elas publicam isso na bolsa, e aí a gente pega esses números, dá uma lida, entende ali onde que tem alguns pontos chaves que você tem que olhar ali para você pegar direitinho, e aí você vai saber se aquela empresa ela é lucrativa, se vale a pena você comprar ela, se você vai ganhar dinheiro com ela lá na frente. Então assim, é uma maneira que tem de você avaliar e analisar essas empresas, né? Como que você analisa isso? Olhando para trás. Então não tem mágica, não tem bola de cristal. Assim como a análise técnica, ela olha também os preços para trás para poder ter uma noção de como é que os preços vão se movimentar. A análise fundamentalista também olha ali para trás os números da empresa. É a melhor maneira que tem de você fazer uma análise e saber se aquele negócio é sustentável, vamos dizer assim, se aquele negócio vai trazer dinheiro para você, né? Você vai ganhar grana com aquele dinheiro. O que é isso que a gente quer? Ninguém quer investir no negócio para perder dinheiro, né? O pessoal quer investir para ganhar dinheiro. Então, assim, qual que é a diferença entre uma análise fundamentalista e uma análise técnica, vamos dizer? A análise fundamentalista, ela é focada mais assim nos números da empresa, como eu expliquei ali. A análise técnica, ela vai olhar mais a movimentação da cotação das ações. Geralmente numa análise técnica, como vocês estão vendo aqui, você vai ter isso aí, geralmente você vê isso aí na internet, os caras de análise técnica, esses gráficos, aí eles põem essas setinhas, eles gostam muito de colocar essas setinhas e fazer essas linhas, às vezes faz essas linhas retas, às vezes faz essas linhas assim, ó, igual esse aqui, ó, esse terceiro aqui, ó, ficou a linha assim que sobe aqui pro alto, aí ele marca uma região. Então assim, é uma estratégia um pouco bem diferente, né, apesar da única coisa de similar que elas têm ao começo, que ambas chamam análise, o resto é tudo bem diferente. Então assim, você tem essa questão de que uma vai focar ali nos preços e a outra vai focar nos fundamentos da empresa. Tem a questão também do tempo, né? Geralmente quem investe a longo prazo foca mais numa análise fundamentalista. O cara quer ter uma noção de como é que vai estar a empresa daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Isso aqui é o que a gente faz aqui. Você quer viver de dividendos? Você não vai comprar empresa hoje para vender ela amanhã. Ninguém vai fazer isso com dividendos. Não vai, tem que demorar. Eu até postei no meu Twitter, né, esses dias aí, tempo na bolsa é mais importante do que time. Então, assim, você ficar muito tempo na bolsa vai te trazer mais retornos do que você tentar achar os times ali que... O cara da análise técnica, ele vai tentar achar o timing. Esse cara, o mais importante para ele é o timing. Isso aí, beleza. Ele tem que ter... o tempo para ele não vai importar. O tempo para ele é ruim o tempo para ele. O tempo para ele tem que ser curto e ele tem que saber o timing certo de entrar e sair. O cara que está fazendo uma análise fundamentalista e está investindo para viver de dividendos, esse cara, o timing não importa. O que importa para esse cara é o tempo na bolsa. E aí você tem essa questão do tempo, né, da metodologia que um vai trabalhar com os fundamentos, o outro com preço, o outro é um longo prazo, que no caso é o pessoal da análise fundamentalista, e um curto prazo, que já é o pessoal da análise técnica. Essa galera da análise técnica, geralmente o cara vai ali fazer uma operação que às vezes termina no mesmo dia. O cara começa, às vezes até algumas horas depois ele encerra. Então, tipo assim, é curtíssimo prazo, né? Então tem essa pegada aí, né?
Então, o que geralmente a gente acaba vendo de problema na bolsa? O cara costuma misturar um pouco as coisas, que eu até falei aqui, ó, cuidado para não misturar as duas. O que eu mais vejo na bolsa é o cara achando que está operando a longo prazo, mas comprou uma ação baseada na análise técnica, entendeu? Ou às vezes o cara comprou uma ação olhando os fundamentos, mas aí na hora de vender ele fica desesperado porque a análise técnica dele, a ação está caindo, não sei o quê, e aí ele acaba liquidando por causa de uma análise técnica. Então, assim, isso daí, a combinação que eu vejo das duas acaba não funcionando. Até hoje eu nunca vi um investidor que ficou rico combinando as duas, porque elas têm propósitos diferentes. As duas funcionam, mas cada uma com seus objetivos, entendeu? Uma coisa também que eu vejo na análise técnica, depois a gente pode até trocar uma resenha sobre análise técnica. Uma coisa que eu vejo na análise técnica é porque, tipo assim, a forma de você crescer o patrimônio na análise técnica é muito rápido. Você fica rico de um dia para o outro, entre aspas, né? Assim, em curto prazo você pode ganhar muito dinheiro. Só que é o seguinte, cara, você conseguir trabalhar com análise técnica, você tem que ser um profissional de análise técnica. Que aí, beleza, você vai dedicar a sua vida àquilo ali. Você vai pedir demissão do seu emprego e vai estudar dia após dia sobre análise técnica. E vai trabalhar só fazendo análise técnica. Só que uma pressão gigantesca, meu amigo. Porque quando você começa a fazer análise técnica, passa dia 15 lá no meio do mês, e aí não deu certo aqueles traders lá, você começa a ficar maluco. E aí o psicológico afeta. Eu conheço amigos que trabalham full time com análise técnica. O cara trampa com isso. Então o cara fica operando no mercado. Mas assim, o que eu mais vejo aí, tanto o problema do cara que mistura as duas análises, o cara às vezes quer usar análise técnica trabalhando. O cara tem um serviço e aí ele quer fazer uma renda extra, então vou usar análise técnica para fazer essa renda extra. Aí, meu amigo, vou te dizer uma coisa, eu nunca vi também um cara, é igual enterro de anão, a gente nunca viu. Então assim, eu nunca vi um cara desse também ficar rico. O que eu vejo, com muita sorte, é esse cara terminar no 0 a 0. Se esse camarada, se você está fazendo isso e tu terminou no 0 a 0, tu já é bom, porque a maioria termina no prejuízo. Mas enfim, nós não estamos aqui para falar de análise técnica. Vamos lá, voltar a falar da nossa análise fundamentalista. Evita de misturar as duas, que é uma coisa que eu vejo que é muito comum. Às vezes o investidor, poxa, eu vou comprar ação, então vou fazer uma análise técnica para ver se eu posso comprar agora ou não. Também, cara, não faz muito sentido isso na minha cabeça. Não entra de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então assim, e aí às vezes o cara, tipo, a ação tá maravilhosa, os fundamentos estão bons, mas aí o mercado jogou a ação para baixo. Vou dar um exemplo, Health Income tá com a cotação despencando, é um REIT, um REIT de imóveis muito bom, os fundamentos deles estão bons, mas as ações estão despencando. E aí o cara, se o cara tivesse na análise técnica, vou vender ali porque chegou no meu stop loss, uma coisa assim que esse cara cria. E aí, tipo, o cara sai da posição sem motivo, entendeu? Então assim, é uma pegada que é bem complicada, o cara misturar as duas, entendeu? Então, isso daí, o psicológico seu na bolsa, o seu maior inimigo na bolsa de valores é você mesmo. O cara que mais vai te fazer perder dinheiro depois do governo. O governo ninguém ganha dele, né? Mas o cara que vai mais te fazer perder dinheiro depois do governo é você mesmo. Então, você tem que ter um psicológico bom, saber muito bem ali quais as ferramentas você está usando para tu, tipo assim, é aquela historinha, cara, você vai pregar um quadro na parede, tu vai usar uma furadeira ou tu vai pegar um martelo para parada, entendeu? Você vai fazer um estrago tremendo, então tem que tomar cuidado, entendeu? Tem que usar as ferramentas corretas o que você precisa, entendeu? Se você quer viver de dividendos, beleza, meu amigo, aqui é o lugar certo, aqui é a casa dos dividendos, eu tenho que mudar até o nome desse blog para casa dos dividendos, aqui é o lugar certo. Aqui é a casa dos dividendos. Então, você vai usar a análise fundamentalista. Agora, se tu quer trabalhar como trader gráfico, aí beleza. É outra pegada, é outra parada, é outras skills que você vai ter que estudar. Até, inclusive, quem trabalha como trader, o cara acaba tendo que usar a análise fundamentalista. Muitas vezes ele não conhece, ele acaba terceirizando isso para uma carteira. Pô, vou acompanhar a carteira do Viver, por exemplo. Aí o cara vai lá, joga a grana. Tem uns caras aí de análise de trader, né? De análise gráfica, que eles acompanham a minha carteira e jogam lá, porque os caras sabem que meu foco é análise fundamentalista. Igual, tipo, eu não vou me dar palpite na análise técnica, porque eu não conheço nada. São dois universos diferentes. Você conhecer um cara que conhece das duas é muito difícil. É raro, raríssimo. Então, assim,
O cara que é trader de análise gráfica, geralmente o cara meio que... Você não vai conseguir fazer um trade infinito. Você vai ter que pegar aquele dinheiro que você ganhou e remunerar ele. E vai jogar para análise fundamentalista para aquele dinheiro estar trabalhando para ele enquanto ele não está fazendo trader. Porque é assim que funciona. Todo trader de sucesso é assim que funciona. Então, assim, como que funciona a análise fundamentalista? Geralmente as empresas aqui, ó, isso aqui é o Google. É a página do Google onde ele publica os resultados dele, beleza? Então, geralmente, as empresas, elas publicam, né, esses quadradinhos Q1, Q2, Q3, aqui são os trimestres, vai até Q4 aqui, 2022 deve ter o Q4, ó, Q4. O quarto trimestre, ela fecha o ano inteiro. E aí, cada trimestre dessa, vamos no último aqui, ó, ela vai esse release aqui, earnings release, que é tipo assim, é o release de resultado daquele trimestre, é o quanto que o Google ganhou de dinheiro, entendeu? Então aqui, ó, vem a receita do Google em 2022, para quanto foi agora. Então tem vários dados, vários números, você tem que ler isso tudo aqui, ó. Análise fundamentalista é isso aqui. Só que, como eu falei, tem os detalhes, porque você não vai, tipo assim, você tem que saber o que são esses termos e aonde aplicar. Mas calma, não se assuste, tá começando agora, você vai ver, você vai assustar. Eu tenho um post que explica sobre isso e não é difícil. A gente já fez aqui. Tem vários sites que eles meio que pegam essas informações e trazem mastigada para você ali, já calculado o negócio. Então você vai procurar aqui no nosso blog, por exemplo, ó, você vai ter diversas informações aqui sobre o nosso balanço comentado. Aqui na primeira página a gente não tem. Mas aqui, ó, a gente tem um balanço comentado da Disney, olha aí, da Disney. A gente tem um outro aqui em cima da Nike, onde eu mostro para vocês como fazer essa análise fundamentalista na prática. Mas a gente vai fazer um vídeo aqui para quem está iniciando, porque esse vídeo aqui é para você aí que quer aprender a viver de dividendos. É o primeiro passo para quem quer viver de dividendos. Nós estamos seguindo um roteirinho, tem várias perguntas no final do artigo aqui, ó. Nós estamos respondendo. Essa aqui é a nossa última pergunta da nossa etapa número 3. Nós estamos terminando aí essa etapa 3 aqui do nosso caminho aqui, ó. Nós estamos num caminho aqui, nós estamos seguindo esses passos aqui, nós estamos aqui na etapa 3 respondendo várias perguntas, depois a gente vai para outra etapa. As outras etapas não tem isso tudo de pergunta, são etapas mais específicas ali, e aí a gente vai chegar no nosso objetivo final, que é estar conhecendo, estar pronto para operar na bolsa a longo prazo e viver de dividendos. Se você quer isso, continua aqui, segue a gente, dá um like aí no vídeo, ficamos por aqui. Espero que você tenha entendido sobre o que é análise fundamentalista e também sobre a análise técnica, né, que a gente falou um pouco. Um abraço e até a próxima.